Muito boa noite, caros irmãos da FESA. Nós estamos aqui com o objetivo de continuar nossas atividades de divulgação, também manter a nossa ligação com os irmãos, né? Nosso contato. Para nós que estamos efetivando essas atividades é sempre muito estranho, por mais que a gente já tenha repetido algumas vezes, porque a gente não vê os olhares, né? Não vê os amigos, não pode trocar aquele afeto, o abraço, que é praticamente um elemento de abastecimento de energias de quem quer bem, de quem gosta de estar bem. Mas vamos rogar a Deus que nos envolva, continue nos envolvendo, continue nos protegendo, nos dando oportunidades, e que esse pequeno comentário possa servir de alguma sorte para o nosso melhoramento, para que a gente possa superar o mais rapidamente as nossas crises, as nossas dificuldades. Que Deus, portanto, nos envolva nesse instante. Nós estamos às voltas com o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Sede Perfeitos. Sede Perfeitos. Esse capítulo é um capítulo muito interessante e muito desafiador, porque ele leva em conta uma série de itens que nós consideramos muito importantes. Ele praticamente é um item de vivência, né? Ele quer que você tenha um conjunto de posturas, como se espera, né, do Evangelho, e que essas posturas fiquem bem claras, fiquem bem nítidas. Tanto é que todos os itens que são tratados nesse capítulo são, vamos dizer assim, da maior importância, né? São todos assim muito bem vistos. Então, por exemplo, nós vamos encontrar nesse capítulo os caracteres da perfeição, né? Que aí os espíritos passam o ensinamento, e Jesus fala da parábola do semeador e do amadurecimento de cada um, simbolizando aquela semente que vai caindo à beira do caminho, em cima das pedras, e vai entre os espinheiros até cair em solo bom, que seria aquela pessoa que estivesse preparada, né, devidamente amadurecida para receber a mensagem. Todo mundo sabe que as coisas têm um tempo, têm uma hora, que a providência divina não arromba as portas dos nossos entendimentos, do nosso coração, para colocar a sua informação, a sua transformação, porque se assim o fosse, por que a gente não já está transformado há muito mais tempo, né? Então, trata também desse capítulo sobre o homem de bem, e aí a gente vê os espíritos ensaiando o que seria uma pessoa vivendo aqui na Terra e ser considerado um homem de bem, não somente aquela pessoa que tem uma vida equilibrada financeiramente, que tem a sua família, que tem a sua esposa, mas também aquela pessoa que tem uma percepção do próximo, né? Que tem uma preocupação em não fazer o mal, em fazer o bem, com as consequências do bem que ele faça, e também uma pessoa preocupada em não ser conivente, em não tirar partido de atitudes equivocadas, que ele reconhece equivocadas, mas que acabam lhe beneficiando. Então, trata-se o homem de bem de uma estrutura avançada, de uma pessoa cônscia, de uma pessoa que tem consciência plena do que, por que está aqui na Terra. Os bons espíritas, a parábola do semeador, como nós dissemos, né? Tem uma instrução dos espíritos muito bacana, o dever, que é uma mensagem linda, também sobre as virtudes, os superiores, os inferiores. E hoje nós temos o cuidado, é como se ele tivesse quase que, depois que falou que nós tínhamos que ser pessoas, né? Levando em conta a mensagem, vamos considerar a mensagem espírita, ela é tão intensa, tão profunda como a mensagem de Jesus, que a gente fica com vergonha de não ter um percentual melhor de prática, né? Ou seja, nossa performance é muito baixa, a gente rende pouco
com relação ao que a gente recebe, né? Como se você colocasse muito combustível em um determinado equipamento e ele rodasse daqui para ali e o combustível acabasse. A gente consome muita bênção e produz pouco resultado. Por isso que os espíritos dedicaram esses dois últimos itens, o homem no mundo e cuidar do espírito e do corpo, como sendo uma possibilidade da gente aterrissar, né? Da gente poder entender que, sim, temos que buscar perfeição, sede perfeitos, como dizia Jesus, ame os seus inimigos, né? Ame as pessoas que não lhe querem bem, porque nós temos que ser diferentes, nossa justiça tem que ser superior. Se você só amar só quem lhe ama, você quiser bem apenas a só quem lhe quer bem, você não está fazendo nada demais. As pessoas de má vida também se entreajudam, né? As piores pessoas do mundo encontram quem os ama e ele ama outras pessoas também. Então isso não é um diferencial. Se você gostar só de quem gosta de você, não é um diferencial da busca da perfeição, né? Desses caracteres da perfeição. Então você tem que amar quem não lhe ama, você tem que fazer muito diferente daquilo que gera conforto, bem-estar, né? Esse lugar comum, essa paz fictícia que muitas vezes nós elegemos para a nossa vida e que pode significar acomodação, pode significar de esquecimento com o próximo, né? Então, esse item que trata do homem no mundo, no homem na terra, é um item que pretende dizer assim, bom, você está de posse de informações privilegiadas que vão lhe colocar numa situação boa, porque você está vendo que o enviado divino, nosso irmão maior, que sabe mais do que a gente, que conhece mais do que a gente, que tem uma visão absoluta, mais distante, né? Vê muito mais à frente, nos trouxe uma proposta em que nós temos que abdicar de algumas inferioridades e buscar as perfeições, sermos perfeitos. Mas nós sabemos também que não é instantaneamente, que não é de uma hora para outra. Como é isso? Como é que isso acontece? E nós queremos lançar mão de uma narrativa que é feita pelo espírito Humberto de Campos. Lança mão de uma ocasião em que Jesus estava hospedado na casa de Levi. E Levi era um discípulo que tinha uma origem diferente da maioria dos outros, que eram pescadores simples, né? Daquelas regiões dos lagos, lá em Cafarnaum e tal. E ele era um cobrador de impostos, ele não era exatamente aquele homem modesto, humilde financeiramente. Nessa ocasião, Jesus tinha aceitado se hospedar na casa de Levi, que já era um discípulo que tinha aceitado seguir Jesus, por outros motivos, né? Que cada discípulo parece que já estava mais ou menos amadurecido ao convite que Jesus iria fazer. Levi aceitou. E nessa ocasião que Humberto de Campos narra, Jesus tinha saído em companhia de João e de Tiago, quando ele viu sua casa ser tomada por uma multidão de pessoas. Jesus tinha feito uma fala no dia anterior, e nessa fala ele falava do reino de Deus, né? A sua grande tese, seguida da tese do amor, em que ele convidava a todos aqueles que estavam vindo, todos os presentes, a auxiliarem na formação do reino, a partir da sua própria condição, né? Quer dizer, cada um iria construir o reino dentro de si, e acrescentou que todos seriam úteis, que nenhuma ovelha se perderia, aquele chamamento universal que nós conhecemos da proposta de Jesus. E Tiago foi ouvindo aquelas pessoas, né? Eles todos dizendo que chegavam lá, que estavam lá exatamente para saber o que Jesus queria deles, porque eles queriam seguir Jesus, queriam colocar a mensagem de Jesus em prática e queriam saber como fazê-lo. Aí Levi disse, rapaz, olha, Jesus realmente falou e concitou realmente a todos, tem nos chamado todos a formar o reino de Deus, mas ele conhecia alguns dos que tinham entrado na sua casa e disse, tu, Lissandro, você é aleijado, então como é que você pretende, aleijado desse jeito, levar a mensagem? Você não pode viajar, você não pode avançar. Tu, Pafos, você padece sérias perseguições da sua própria família
Será que você já resolveu aqueles assuntos todos? Será que você já foi aceito? Aí tu, fulano, citou ainda um outro, você já resolveu o seu problema com a justiça? Você é foragido, como é que fica? E ele poderia, dessa forma, se conhecesse a todos, relacionar todas as mazelas que caracterizavam cada um daqueles que tinham entrado na sua casa, como se nós, né, os seres humanos, nós, esses seres do mundo de provas e expiações, estivéssemos lá representados, cada um de nós com nossas falhas e com nossos defeitos. E Humberto Campos narra que aqueles homens que haviam renascido com a proposta de Jesus na véspera, que tinham ficado muito animados, afinal de contas era uma boa nova, uma boa notícia, agora voltavam a morrer de novo, voltavam a desanimar, porque o que Levi tinha dito não era uma inverdade, não era uma mentira. Levi estava dizendo aquilo que estava presente na vida de cada um deles, como está presente na vida de cada um de nós. Seria muito análogo a gente falar nos dias de hoje como é que nós temos a ousadia, como é que nós temos a petulância, não é? Como é que nós nos queremos sentir tão altos assim de levar a mensagem de Jesus tão imperfeito como somos, com tantas mazelas, com tantas nódoas espirituais que nós repetimos nas múltiplas encarnações, defeitos que permanecem por milênios. Como é que nós temos a coragem de erguer a voz e falar em nome de Jesus? Então, a questão da mensagem da noite de hoje é exatamente essa. Quando ele fala do homem da terra, ele diz: olha, nós não queremos que vocês vivam na terra alados, vivendo na terra como se não estivesse vivendo na terra. Nós não queremos também que vós silicieis, esse termo foi usado pelo Espírito Protetor, que na realidade que vem de silício, que é um instrumento que era usado na Idade Média, cheio de ferro que a pessoa prendia em si para se autoflagelar. Eles: nem queremos que vocês se autoflagelem, nem queremos que vocês se isolem e nem queremos que vocês se sintam alados. Não adianta você botar uma túnica, botar um boné escrito coisas lindas, não adianta capas, indumentárias, fachadas, faixas, bilhetes em carro, pinturas em fachada de casa. Isso daí não tem a menor importância, a gente não quer isso, a gente quer que você viva no mundo mesmo. É por isso que há uma grande diferença entre você ser espírito para você ser alma. Espírito não tem mais corpo, portanto vive outras realidades porque tem outras necessidades. Se alguém chegasse para você e dissesse: olha, você não precisa mais comer, você não precisa mais se vestir, você ia dizer assim: então eu vou fazer o quê? Só faltava dizer: não tem mais conta para pagar. Aí é que você ia ficar feliz mesmo, né? Todos nós. Não tem mais boleto, pronto. Então ia ser uma felicidade. O mundo espiritual é assim: você não tem mais matéria como a nossa e não tem mais as necessidades da nossa matéria. Então você tem que ter outras ocupações, outras necessidades, outros medos até, né? Comparados com o que você tem aqui na Terra quando você é alma. Ser alma e você está encarnado na Terra significa que você vai passar por todas as vicissitudes que a matéria tem e que a vida em sociedade tem. Quantas vezes Jesus foi chamado para fazer nossas partilhas e ele disse: eu não estou aqui para isso. A moeda que foi colocada, e aí, paga ou não paga o imposto? Ele disse: dá a César o que é de César. Quer dizer, você está vivendo na terra, você tem uma parcela de contribuição, então você vai encontrar um jeito de sobreviver, você vai ser esperto, você vai ser atento. Agora os espíritos dizem: agora tem algumas coisinhas que você não pode deixar de ser vivendo na terra. Primeiro é a gratidão. É a gratidão. Tudo que você fizer, você tem que saber quem está acima do que você está fazendo. Quando você for comer, você tem que saber quem está acima da comida que chegou na sua mesa. Quando você estiver recebendo luzes, bênçãos, sol, natureza, você tem que saber quem está por trás das bênçãos que você está recebendo. Então, a gratidão é um item importante porque ele coloca você numa postura até certo ponto privilegiada, porque do momento em que você entende as leis, que você compreende como as coisas são regidas pelo Criador, dentro das nossas possibilidades, é claro, nós não sabemos tudo, nós não temos domínio sobre o que o Criador pensa
universo afora, infinito afora, mas nós sabemos que nós não podemos perder a gratidão. A gratidão é você estar numa situação difícil, estar numa situação desconfortável financeiramente, fisicamente, doente, e ainda assim agradecer, e ainda assim ser grato. Não ficar procurando culpados, não ficar atribuindo a terceiros as responsabilidades, mas buscando dentro de onde você esteja, crescer, avançar, produzir, jamais em momento algum desejar o mal, nem fazê-lo. Nem fazê-lo. Na dúvida em que você entenda, o que pelo menos cogite na cabeça, né, do homem na terra, sendo espírita, que aquilo possa prejudicar um terceiro, não faça. Agora mesmo nós estamos vendo uma situação instantânea, momentânea, que é a quantidade de pessoas, o governo tocado pelas necessidades sociais que aconteceram decorrente da pandemia, em que, por exemplo, todas as pessoas ligadas a turismo, a diversão, a lazer, tiveram suas atividades paralisadas, os pequenos comércios também. E sendo sensível a essas pessoas que ficaram sem renda, o governo, né, a Associação dos Brasileiros, né, que nós entendemos como governo, resolveu tirar uma parte para destinar essas pessoas sem condições. E o que a gente vê é que algumas pessoas tentaram o benefício para ver se colava, mesmo não tendo a necessidade premente delas, porque a gente tem que entender que o governo não é um volume inesgotável. E certamente, se você pegar o dinheiro para você, para o seu benefício, sendo que você tem condições de sobreviver a essa situação, você vai certamente prejudicar alguém que não tem condições, que está lá na frente. Se você recebesse o dinheiro sem precisar e pegasse esse dinheiro e destinasse 100% dele a alguém que você conheça, que está necessitado e que não teve acesso, não sabe nem como entrar na internet, não sabe nem CPF tenha, né? E você pegou esses R$600 e entregou essa pessoa, é diferente. Nós não podemos entrar no mérito de cada um. Mas a quantidade de pessoas que teoricamente não tinham necessidade desse dinheiro e que acabaram recebendo, é um absurdo. Quer dizer, como é que você pode querer uma sociedade melhor? Como é que você pode querer se dizer alguém do bem quando você pega um dinheiro que você, em princípio, não precisa e ainda em detrimento de alguém que precisa, de alguém que está lá na ponta, que tem necessidade disso. Então, é como, por exemplo, o seguro-desemprego. Né? Você entra no seguro-desemprego e, de repente, arranja um emprego e chega para o patrão e diz: não, assine minha carteira, me pague, né, pelo que eu vou fazer, mas não assine minha carteira porque eu estou recebendo seguro-desemprego. Não pode, não pode. Não pode, porque o seguro-desemprego é para quem está desempregado. A intenção é ótima. Aí você vai e fica recebendo 2 salários por um período, sendo que aquele recurso que você está se apropriando era para a pessoa que não tem um emprego. Como você no futuro pode não ter um emprego e vai gostar muito de receber o seguro-desemprego. Ademais, quando você for ser demitido desse atual emprego que você conseguiu, vamos ver se você não vai querer o tempo retroativo. Vamos ver se você não vai querer o tempo, que conte o tempo desde quando você entrou, em vez do dia em que foi assinada a carteira, por seu próprio pedido. Então, é um conjunto de desonestidades que você sabe que está cometendo. Você sabe que é desigual. Você sabe que aquele dinheiro não vai lhe promover, não vai lhe dar não vai deixar você num status, você vai receber salário dobrado por 6 meses, por 4 meses, e depois? Aquilo vai fazer exatamente o quê? Não estamos falando de grandes recursos. Então, a cabeça do homem que vive na Terra, no momento em que ele se instrui na mensagem de Jesus, na proposta da doutrina espírita, e ele vai tentando se enquadrar, né? Não é uma coisa instantânea, não é porque você ouviu alguém falando do que é correto, da mensagem como ela é, que no outro dia você já vai abdicando. Eu me lembro uma vez, um senhor chegou para mim e disse: Hércules, eu sou dono de uma casa noturna
aqui em Natal. E depois que comecei a frequentar o Espiritismo, rapaz, eu estou convencido de que eu não posso mais continuar nesse ramo. E eu disse, mas quem foi que disse ao senhor que o senhor não pode continuar nesse ramo? Ele disse, não, eu mesmo concluí de tudo que eu vi, de tudo que vi. Ao longo do tempo eu já fui proibindo de menores, né? Já comecei a colocar barreiras e regras nas atividades, mas eu não posso mais continuar com um comércio como esse, envolvendo prostituição. Não está certo, eu tenho que fazer outra coisa. Eu digo, bom, se é você mesmo que está dizendo, pela sua percepção, pelo seu entendimento, a gente só tinha que dizer o que Jesus disse, bem-aventurados sois. Porque bem-aventurado é todo aquele que realmente compreende e que coloca em prática. Aqueles homens, no outro dia, eles, no dia mesmo que eles entraram na casa de Levi, ao entardecer, eles escutaram Jesus de novo falando ao monte. Todos eles estavam lá, inclusive Levi. E Jesus relacionou as bem-aventuranças, que estão no capítulo 4, 5 e 6 de Mateus, quando diz que todos aqueles que passam pelos sacrifícios, com bom ânimo, com esperança, com gratidão aqui na terra, terão suas recompensas, por isso serão bem-aventurados. E quando ele terminou a fala, ele viu que Mateus, o Levi, vinha descendo o monte abraçado com aqueles que ele havia, até certo ponto, expulsado da sua casa. Ele havia compreendido, naquele instante, o papel do sofrimento aqui na terra, o papel do coração daqueles que se sentem excluídos, porque Jesus deu, em todos os instantes da sua vida, a mostra de como era importante incluir, como era importante trazer para perto de si aqueles que a sociedade havia desprezado, porque o conceito de próximo que Jesus nos trouxe é um conceito que não deixa ninguém de fora, É como aquela parábola que ele falou da dracma perdida, da ovelha perdida, e culminou com o filho pródigo que, voltando depois das suas astúcias todas, de seus gastos e de descobrir que dinheiro e tolice não andam juntos dessa forma, ele encontrou um pai de braços abertos, como nós sempre encontramos quando a gente, mediante a nossa gratidão, nosso esforço, a gente compreende que tudo aquilo tem um propósito, tem uma necessidade, que as coisas que acontecem conosco são para o nosso crescimento, e que muitas vezes falta maturidade para a gente perceber como é que a mensagem está vindo, como é que a coisa está acontecendo. Então, o homem na terra tem que ser assim, grato, evita o mal, faz o bem, tenta não ser conivente, quando tiver que falar, fala boa fala, quando tiver que silenciar, silencia no bom silêncio, o silêncio que não vai causar mais tumulto, o silêncio que não vai causar mais confusão. Se você não se sente preparado para dizer a coisa certa, é a hora de você silenciar. O silêncio é uma ciência, mas falar na hora certa também. Nós vemos desde o momento em que Jesus foi preso, que iniciou-se todo aquele processo do martírio, até o momento em que ele foi crucificado, foram poucas frases. Jesus praticamente praticou o silêncio e talvez tenha transformado essa lição na sua lição mais profunda, mais perene, um olhar tranquilo, um olhar calmo, passando por aquela multidão, bebendo o cálice que ele veio beber, para que a gente pudesse depois seguir essa jornada. Então, fica o desafio da mensagem, do homem na terra. Nós temos que viver na terra, não precisamos viver isolados, querendo ser como se pudéssemos ser melhores, não somos. Tem algumas pessoas que olham as outras religiões com desdém, olham as outras pessoas, e fulano tal. Então, não tem essa separação entre nós, os seres de Deus. Não tem essa separação. Nós estamos na terra, temos que viver na terra, incluídos na terra, e de preferência, se for possível, vamos tentar fazer a diferença na vida de alguém. Não precisamos ser grandes missionários, transformar multidões, grandes comunidades, mas no círculo que nos cerca, nós poderemos sim fazer alguma coisa, desde que isso signifique harmonia interior, paz interior, porque também de nada adianta você ter toda aquela preocupação com o que os outros vão achar e pensar de você, e no final das contas, numa conversa rápida, a gente percebe que você não entendeu nada. Aquelas coisas de você pensar, ter aquela ideia de que está fazendo bem, muito mais para ser aceito, para poder as pessoas lhe verem melhor. É claro que isso acontece, claro que isso também é natural do bem, mas se o bem não lhe fizer bem, se o bem não lhe transformar, você será ótimo para quem está recebendo,
mas você infelizmente não estará usufruindo das benesses de sair de você tanta bondade, né? As pessoas recebem a bondade, olham para você e dizem que você é bom, e você não entende direito o que eles estão falando. Isso tudo é muito triste, né? É muito lamentável, mas viver aqui na Terra tem que valer a pena, deve valer a pena. Todos estamos com missão, nesse período de quarentena, de dificuldades, encontrando outros recursos para descobrir alegria, felicidade, desenvolver felicidade nos outros, paz nos outros. A gente poder produzir muita coisa boa, e é assim que nós vamos superar tudo isso, é assim que nós vamos passar os dias. Eu espero que em breve nós possamos nos abraçar, nos reencontrar e matar essa saudade toda, né? Que a gente tem sentido aí. Não é bom nem lembrar que tem saudade, chega a dar um nó na garganta de a gente não poder estar abraçando aquelas pessoas que na verdade nos alimentam, nos alimentavam e nos alimentam com suas energias, com seu amor. Muita paz e muita luz para todos.